Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui, Rádio Ubuntu. Hoje, 7 de agosto de 2024, Brasil registra 5.000 mortes por dengue em 2024. 40% dos brasileiros já sofreram algum tipo de golpe. Ministro israelense diz ser justificado e moral deixar 2 milhões de palestinos morrerem de fome. Olimpíadas 2024. Brasil vai disputar a medalha de ouro no futebol feminino. Eu sou o Bruno Senna e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Brasil ultrapassou nesta terça-feira, dia 6, a marca de 5.000 mortes por dengue em 2024. Desde janeiro, ao menos 5.008 pessoas morreram pela doença, segundo o painel de arboviroses do Ministério da Saúde. Esse número é quase 5 vezes maior que os recordes anteriores da série histórica, registrados em 2023, 1.179, e 2022, 1.053. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, outros 2.100 óbitos por dengue neste ano seguem em investigação. A taxa de letalidade, que é a razão entre o número de mortes e o número de casos de determinada doença, também está maior neste ano em comparação com o ano passado. O painel de arboviroses aponta uma taxa de 0,08 em relação aos casos prováveis e de 5,35 em relação aos graves. De janeiro a dezembro de 2023, as taxas foram de 0,07 e 4,83 respectivamente. Esse indicador é usado para entender a gravidade da doença e como ela afeta a população contagiada. A taxa de letalidade também é usada para mapear locais em que é necessária a intensificação dos cuidados. Dia dos Pais vai agitar bares e restaurantes. As informações são de Larissa Lago. O Dia dos Pais deve elevar em 20% o faturamento de bares e restaurantes. Os dados são da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. 79% dos estabelecimentos do setor esperam faturar mais com as vendas no próximo domingo em comparação à igual data do ano passado. O movimento em bares e restaurantes só perde para o Dia das Mães, Dia dos Namorados e Carnaval. A expectativa também é positiva no comércio em geral. Mais de 110 milhões de pessoas devem comprar presentes para o Dia dos Pais. Roupas e perfumes lideram a lista. A data deve movimentar mais de 25 bilhões de reais no comércio, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Da Mais News de Brasília, Larissa Lago. Um estudo da Serasa revelou que cerca de 40% dos brasileiros já foram vítimas de algum tipo de fraude. A pesquisa ouviu mais de 800 pessoas. Segundo o diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa, Caio Rocha, os números apontam para a necessidade de segurança digital e maior conscientização sobre os riscos presentes no ambiente online. Abre aspas, as empresas precisam investir em tecnologias e práticas que garantam a proteção dos dados dos seus clientes e construam relações de confiança. Fecha aspas, afirmou Caio. De acordo com a pesquisa, os golpes mais comuns envolvem o uso indevido de cartões de crédito, 39%, e fraudes financeiras, boleto falso e Pix, 32%. A informação na hora certa. Rádio Notícias.
O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, afirmou nesta segunda-feira, dia 5, que bloquear a ajuda humanitária à faixa de Gaza é justificado e moral, mesmo que isso faça com que 2 milhões de civis morram de fome. O político de extrema-direita lamentou, no entanto, que a comunidade internacional não permitiria que isso aconteça. Abre aspas, levamos ajuda porque não há escolha, fecha aspas, afirmou o ministro a um canal israelense. Abre aspas, não podemos, na realidade global atual, administrar uma guerra. Ninguém nos deixará fazer com que 2 milhões de civis morram de fome, mesmo que isso possa ser justificado e moral. Vivemos hoje em uma certa realidade, precisamos de legitimidade internacional para esta guerra, fecha aspas, acrescentou o ministro. Bezalel afirmou ainda que barrar a ajuda humanitária de Gaza tinha mais probabilidade de fazer com que todos os reféns mantidos pelo Hamas fossem libertos, ao contrário do atual acordo de reféns por cessar fogo. O custo da cesta básica cai em 17 capitais. São Paulo ainda é a mais cara. Quem explica pra gente é Ailton Moreno. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de EESE divulgou nesta terça-feira 6 a pesquisa sobre o custo da cesta básica referente ao mês de julho. Em 17 capitais, houve redução no valor dos alimentos básicos consumidos pelas famílias. As quedas mais significativas foram no Rio de Janeiro, menos 6,97%, Aracaju, menos 6,71%, Belo Horizonte, menos 6,39%, Brasília, menos 6,04%, Recife, menos 5,91% e Salvador, menos 5,46%. Apesar da redução de 2,75% em relação a junho, São Paulo continua com a cesta básica mais cara do país, custando R$ 809,77. Florianópolis e Porto Alegre também apresentam altos custos, com R$ 782,73, menos 4,08%, e R$ 769,96, menos 4,34%, respectivamente. Nas regiões Norte e Nordeste, onde a composição da cesta básica difere, os menores valores foram encontrados em Aracaju, R$ 524,28, Recife, R$ 548,43 e João Pessoa, R$ 572,38. Essas reduções aliviam um pouco o bolso das famílias, mas o custo ainda pesa, especialmente nas capitais mais caras. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A Justiça dos Estados Unidos considerou na última segunda-feira, dia 5, que o Google é culpado por cometer práticas anticompetitivas para manter o monopólio no sistema de buscas da internet. A decisão pode gerar repercussões significativas para o futuro da empresa de tecnologia. Em outubro de 2020, o Departamento de Justiça e diversos estados americanos moveram um processo antitrust contra o Google. A acusação era de que a empresa manipularia resultados de busca e impunha contratos que obrigavam fabricantes a pré-instalar o mecanismo de busca em celulares. A gigante da tecnologia deverá pagar uma multa. O valor a ser pago, no entanto, ainda será determinado em uma nova audiência. A decisão é um marco no combate ao poder das Big Techs e faz parte de um movimento que busca regularizar o setor. Países da União Europeia, Canadá e Índia já preparam suas próprias investigações sobre a empresa. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O fogo no Pantanal já consumiu 8,7% do bioma e ultrapassa 1.300.000 hectares de área atingida pelas queimadas desde o início de 2024, segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde o início do mês de agosto, imagens do céu avermelhado pelo fogo ou acinzentado pela fumaça, de chamas invadindo a BR-262 e de filhotes de onça carbonizados invadiram as redes sociais. Uma força-tarefa atua na região, reunindo mais de 233 agentes de órgãos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 106 militares do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, 34 agentes da Força Nacional de Segurança Pública, 20 do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Os brigadistas atuam ainda com 23 aeronaves, 7 caminhões, 6 embarcações e 44 caminhonetes para combate ao fogo.
Seleção brasileira feminina de futebol vence de maneira histórica a atual campeã do mundo. No vôlei feminino, o Brasil vence facilmente nas quartas de final. Nado Silva, o estagiário da bola, tem as informações. A seleção feminina de vôlei do Brasil venceu a República Dominicana ontem pelo placar de 3-0 com parciais de 25-22, 25-13 e 25-17 na Arena Paris Sul e se classificou para as semifinais que acontecem amanhã. Em partida que durou 1 hora e 5 minutos, o Brasil encontrou facilidades para superar as dominicanas. Gabi foi a melhor pontuadora da seleção com 20 pontos e falou ao final: "Viemos aqui para buscar o ouro. Qualquer resultado menor que esse será uma frustração muito grande." As brasileiras buscam voltar ao lugar mais alto do pódio depois de ficar com a prata em Tóquio 2021, justamente contra os Estados Unidos, adversário do Brasil, nessas semifinais. Tarde de despedidas em Paris. O Brasil é eliminado no handebol feminino, no basquete e no vôlei de praia masculino. Evandro e Arthur foram eliminados nas quartas de final pelos suecos por 2-0. Já no handebol, perdemos para a Noruega por 32-15 e o time Brasil de basquete foi derrotado pelos Estados Unidos pelo placar de 122-87. Uma mistura de garra e sorte leva o Brasil à final. Brasil! A seleção brasileira feminina de futebol voltou a brilhar e surpreender nos Jogos Olímpicos ao vencer a Espanha pelo placar de 4-2 ontem em Marseille. E agora avançamos para a grande final para enfrentar os Estados Unidos. Com isso, a prata já está garantida. A seleção brasileira foi valente e eficiente e venceu com gols de Paredes contra Gabi Portillo, Adriana e Caroline. Marcaram os gols espanhóis a Paraluelo. A arbitragem deu 18 minutos de acréscimo na segunda etapa. A grande final acontecerá no sábado. Com informações dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, aqui Nado Silva, o estagiário da bola, para o Rádio Notícias. Você acabou de ouvir Rádio Notícias. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite. Você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite aqui